Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, é com muita alegria que aqui retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro para realizar o estudo reflexivo, é claro, sempre, de obras póstumas. Aqui no Luz na Penumbra, eu me chamo Henrique Parente e na semana passada tivemos aqui a presença de dois queridos amigos, o João Nogueira, que fazia o estudo anteriormente e agora está fazendo o outro, que é sobre a Gênese, e também o querido irmão Renato Souza. E ambos participaram comigo aqui nas reflexões em torno da leitura, do início desse livro tão importante para o estudante de Espiritismo, que o Espiritismo é uma doutrina que tem essa necessidade, esse viés, de a gente buscar através do conhecimento dos textos a reflexão que nos orienta. Que a ideia semelhante a que Jesus fez no passado, só que não haviam coisas escritas. Quando Jesus traz a doutrina cristã, ele propõe uma atitude muito curiosa, que através da sua fala, mas principalmente daquilo que ele fazia, permitia com que as pessoas mudassem a maneira de enxergar a vida. E com o Espiritismo não é diferente, não. A doutrina espírita traz através de um corpo doutrinário, como ensina Kardec lá na Gênese, no capítulo 17, item 39, que a doutrina ela é exatamente isso, é o consolador, não no sentido de uma pessoa, mas de uma corporificação de um conteúdo. E aí, à medida que a gente adquire esse conteúdo através do estudo e da reflexão, ele permanece eternamente conosco. Essa é a ideia principal da consolação, que vai, aos poucos, fazendo parte do nosso interior. E com isso, permanece eternamente conosco, como diz o próprio texto, eu lembrei há pouco, e modifica a nossa forma de ver a vida. E modificando a maneira como a gente vê a vida, modifica também o nosso comportamento, que essa é a ideia. Mas, voltando aqui à questão do texto que estamos estudando, nós terminamos a parte geral de uma biografia a respeito de Kardec, pois é o momento da desencarnação do codificador, e iniciamos aqui o discurso pronunciado no túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion, que foi um cientista. O nome dele é Nicolas Camille Flammarion, conhecido mais como Camille Flammarion, e ele foi astrônomo, foi pesquisador psíquico, divulgador científico francês. Ele é um importante pesquisador e popularizador da astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. E o Gabriel Delany, ele dizia o seguinte, que o Camille Flammarion foi um filósofo enxertado e sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Ele era um poeta dos céus. Devido à sua capacidade, devido à sua atuação no mundo científico, Kardec ele tinha muito apreço e, como disse no programa passado, ele participa de A Gênese também como um colaborador ali através da sua faculdade mediúnica, porque ele era médium também. E o Flammarion, acho que no capítulo 6, é ele que faz os textos das comunicações espirituais que Kardec coloca ali na Gênese. Então, só para relembrar um pouco, querido amigo, de onde nós paramos, eu vou só retomar um trecho para a gente dar continuidade no estudo de hoje. Então diz aqui o Flammarion: hoje a minha tarefa é mais árdua, porque desejaria poder descrever aos que me ouvem e a de milhões de pessoas que em um novo mundo se têm preocupado com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Desejaria
como vinha dizendo, poder descrever-lhes o interesse e o futuro filosófico do estudo do fenômeno, ao qual se tem dedicado, como ninguém o ignora, homens eminentes entre os nossos contemporâneos. E aqui a gente já começa, né, a pensar, a imaginar, porque havia um interesse de pessoas vinculadas ao mundo da sabedoria, do conhecimento, da ciência, que queriam, estavam realmente realizando as pesquisas, né, os estudos em torno da fenomenologia que acontecia na Europa e no mundo daquela época. E foi se descobrindo naturalmente que em todas as épocas esses fenômenos aconteceram. Só que naquele período, com a presença de Kardec, que estabeleceu a construção de uma metodologia a partir, né, de tudo que ele via, trouxe, né, à baila o interesse de outros homens ligados ao mundo científico de investigar também, porque Kardec fazia parte de muitas academias de ciência e era considerado um cientista também nesse sentido. Ele aplicava a busca do conhecimento da ciência que ele fazia, ele aplicava a uma metodologia e facilitava a vida das pessoas para a aquisição desse conhecimento. Por isso que ele era um pedagogo, era um professor, é como ele se realizava como ser humano. Então ele não mergulhava, como às vezes outras pessoas, num laboratório para ficar buscando os fundamentos em cima de fundamentos de todas as coisas. Quando você compreende o caminho de algo e percebe que mesmo antes de você alcançar o centro, né, do processo de uma pesquisa, onde você descobre uma lei, ele já percebia que esse caminho levava exatamente para isso. E por conta dessa percepção, dava para construir uma metodologia de conhecimento onde as pessoas podiam ter acesso a essas informações e elas também, por si mesmas, tornarem-se pesquisadoras, por que não? Mesmo que não como o cientista de laboratório, mas aqueles que adquirem conhecimento vindo de um caminho que não tinha como estabelecer um erro, por exemplo, tão grave, quando muitas vezes é uma mudança de uma visão, de um detalhe em que recomporia aquilo que estava sendo, né, adquirido. Mas nada que pudesse realmente causar danos à humanidade. Então continua aqui o Camille Flammarion. Muito folgaria como lhes fazer entrever que horizontes desconhecidos ao pensamento humano se desdobrarão diante dos olhos, à medida que se alargaram os conhecimentos positivos das forças naturais em ação ao pé e em torno de nós. Estimaria mostrar-lhes que esses conhecimentos não, ou melhor, são o mais eficaz antídoto da lepra do ateísmo, que parece infeccionar particularmente esta época de transição, e finalmente dar aqui público testemunho do relevante serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, provocando a atenção e a discussão de fatos até então pertencentes ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Aqui o Flammarion ele estabelece um senso crítico, ao mesmo tempo que exalta, né, o trabalho de Kardec, do favor que ele presta à filosofia e também ao mundo científico, porque ele passa a tratar desses assuntos que antes eram relegados a esses aspectos muitas vezes até questionáveis, né? Como ele diz aqui, mórbido e funesto das superstições religiosas, porque era tomado desse sentido para quem não era religioso. Então, como a intenção era falar a todas as pessoas que quisessem ouvir, a gente considera que aqueles que podem ouvir são os religiosos, como também as pessoas que não são religiosas, que são mais vinculadas ao campo das pesquisas e da ciência, mas com uma intenção também de trazer à baila esse conhecimento e essas discussões como um antídoto, que ele chama aqui, né, o Flammarion, o antídoto da lepra do ateísmo. Ou seja, Kardec sempre chamou a nossa atenção a respeito do inimigo
em comum que a religião tem não seria o espiritismo, por exemplo, mas seria sim o materialismo, a descrença na vida, naquilo que a vida propõe. Muitos dos pesquisadores, mesmo do século XX, ainda mergulhados nesse viés do materialismo, da incredulidade, e às vezes por causa de um sistema pessoal. Porque quando a gente vai realmente investigar, desejando conhecer a verdade, a gente acaba se deparando com aquilo que é mais real. E muitos desses homens, apesar da inteligência e da sabedoria que tinham, eles se negavam a investigar, como muitos ainda se negam a investigar, a pensar sobre isso, quiçá investigar a respeito, dessa situação ou desses fenômenos, ou da questão levantada há tanto tempo, porque desde que o mundo é mundo fala-se nessa questão da vida espiritual, da comunicabilidade, na crença comum de muitos, da reencarnação, da volta daquele princípio inteligente, ou seja, do espírito, a vida material, etc. e tal. Tem material à vontade aí para que possa ser verificado. Então, uma questão muitas vezes de má vontade mesmo, de uma grande vaidade de cientistas, e mesmo não cientistas, em querer pensar sobre isso e verificar se isso faz sentido ou não. Se fecham completamente, e aí criam um grande problema para si, e muitas vezes, dependendo da posição que ocupam, criam problemas para muitos outros. Por isso que o Camille Flammarion fala de a lepra do ateísmo, até porque o espiritismo ele não nega Deus, ao contrário, ele reforça esse sentido da divindade e da espiritualidade tão importante, tão necessária para que a gente estabeleça uma relação direta e objetiva com o nosso Criador. Então, eu diria até que é científico pesquisar essas coisas. Só que tinha que sair da sacristia, tinha que sair com todo respeito, mas tinha que sair do poder e da manipulação, muitas vezes, da religião em relação a esses temas. Por isso que teve-se que construir um método para investigar essas coisas, para confirmar, para que você passe a crer, porque você compreende, não porque alguém está dizendo que você precisa crer e pronto, e acabou, como se fosse um dogma religioso, que é uma diferença entre um dogma religioso e um dogma de caráter filosófico, que é a mesma coisa que o científico, que ela se torna um dogma porque você alcançou a compreensão de que aquilo é uma lei. Então, como a gente hoje fala da lei da gravidade, ninguém discute a questão da lei da gravidade no sentido de que isso não existe, porque é uma lei. Todo mundo sabe disso. Então, neste sentido, você diz é um dogma. É um assunto que não se discute porque foi provado que é uma lei. Agora, no sentido religioso, muitas vezes, as pessoas se apegam a apenas uma questão afetiva e determinam que algo é verdadeiro, quando, na verdade, aquilo não é. Então, tudo precisa ser investigado, precisa ser refletido, e a gente vai extrair daí só coisa boa, ou seja, benefícios. Então, a gente levanta mesmo a questão. Daí, o trabalho da filosofia, que Kardec estabelece em O Livro dos Espíritos, é pergunta e resposta. Se você está lidando com algo, com um fenômeno que pode lhe responder a determinadas questões, ele assim o fez. E através da comparação daquilo que era revelado, falado, com aquilo que existia, ele ia publicando as perguntas e as respostas, porque trariam para a humanidade a oportunidade de pensar a respeito desses temas, em que muitas vezes as pessoas não queriam falar porque era polêmico, porque podia não existir, podia isso, aquilo, outro, etc. e tal, quando na verdade as coisas precisam ser faladas, precisam ser observadas, precisam ser pensadas. Então a gente precisa jogar luz. Quando a gente olha para alguma coisa que está no escuro, o nosso olho funciona como se fosse uma luminária, uma luz, e ilumina aquela escuridão. E compreendendo melhor o que existe naquele espaço, por exemplo, se usarmos essa metáfora, esse exemplo, imaginando um quarto escuro, quando você liga a luz, você enxerga tudo que tem ali dentro. Assim também as questões obscuras que estão dentro de nós, muitas vezes, ou mesmo ligadas a essas pesquisas. Quando você vai pesquisar sobre isso, vai jogar uma luz sobre isso, aquilo torna-se mais
viável ou possível da gente entender, né? Então vamos continuar um pouquinho mais aqui do texto do Camille Flammarion, que a ideia era justamente provocar essa discussão, né? Seria com efeito, e aí até iniciando, né, o dia de hoje, né? Seria com efeito de suma importância fazer sentir aqui, diante deste grande túmulo, que o exame metódico dos fenômenos erradamente chamados sobrenaturais, em vez de levar o espírito de superstição e de abater as energias da razão, dissipa, muito ao contrário, os erros e as ilusões da ignorância, e fomenta melhor o progresso do que a negação ilegítima daqueles que se não querem dar ao trabalho de ver as coisas, exatamente como comentamos ainda há pouco, né? Não é, porém, aqui o lugar azado para uma discussão irreverente. Deixemos somente baixar dos nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado ante nós. Os testemunhos de afeto e sentimentos de saudade que formem em torno dele e do seu túmulo uma atmosfera balsâmica de eflúvios do coração. Afinal, ele estava, né, diante do túmulo de Kardec. Ali jazia o corpo de Kardec, ainda naquele cerimonial do enterro, aquela coisa, né, que todos nós conhecemos. E então é preciso ter cuidado, ter carinho em relação a levantar determinadas discussões ali naquele momento, né? Já que sabemos que sua alma imortal sobrevive aos despojos mortais, assim como pré-existiu a eles, que laços indestrutíveis ligam o mundo visível ao mundo invisível, que esta alma existe hoje tão completa como há 3 dias e que não é impossível achar-se entre nós agora. Digamos-lhe que não quisemos ver dissipar-se a sua imagem corpórea e encerrar-se no sepulcro sem lhe honrar unanimemente os trabalhos e a memória, sem pagar o tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre, tão útil e dignamente preenchida. Em breves traços, esboçarei as principais linhas da sua carreira literária. Aqui diz Camille Flammarion, que a partir desse momento ele iria fazer um esboço, traçar uma linha, falando um pouco, né, de Kardec, no sentido não só da sua criticidade, mas também da sua elaboração de conteúdos. Morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrou a primeira parte da sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas principalmente ao uso dos preceptores da mocidade. Quando, em 1855, as manifestações consideradas novas das mesas falantes, das pancadas sem causa apreciável, dos movimentos insólitos de objetos e de móveis, começaram a atrair a atenção pública e chegaram a produzir nas imaginações irrequietas uma espécie de febre por causa da novidade das experiências, Allan Kardec, estudando há um tempo o magnetismo e os seus singulares efeitos, acompanhou com maior paciência e a mais judiciosa perspicácia as experiências e as tentativas tão numerosas levadas a efeito em Paris. Recolheu e coordenou os resultados obtidos por essa longa observação e com eles compôs um corpo de doutrina, publicado em 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis quão grande êxito alcançou essa obra em França e no estrangeiro.
havendo já alcançado a 15ª edição, tem espalhado por todas as classes a doutrina elementar, que não é nova, pois a escola de Pitágoras na Grécia e a dos druidas na nossa pobre Gália ensinavam os seus princípios fundamentais, conquanto revestisse uma forma de ocasião por sua correspondência com os fenômenos. Aqui Leon Denis traça um quadro histórico, a comparação do que Kardec apresentou, fruto do seu trabalho de pesquisa, da sua presença contínua nas reuniões, da manifestação dos espíritos e como ele coletou essas informações, no trabalho de comparação, nas perguntas que ele elaborava, e publica, como ele cita aqui, em 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Camille Flammarion, ele chama a atenção, primeiro, pela divulgação, a questão da divulgação dessa obra, que alcançou muitas tiragens devido ao interesse que isso causou. Isso é muito interessante. Mas chama a nossa atenção a respeito das matérias contidas, que elas, em verdade, não são novas. Não estava nascendo ali algo novo. Novo era a maneira como a gente estava lidando ou começava a lidar com este conteúdo tão antigo quanto o mundo. Daí ele citar aqui Pitágoras, citar os druidas, por conta de que esses assuntos já tinham, no mundo, já tinham recebido uma introdução desses assuntos, só que dentro do formato da cultura de sua época, de cada país especificamente. Então são assuntos que são antigos, mas a maneira como ele foi abordado, tratado pela figura de Kardec, e aqueles que procuraram continuar esse trabalho, como Leon Denis, como Gabriel Delane, como outros, no campo da pesquisa e da reflexão, tentaram fazer, mas nada como o codificador na nossa intenção proposital até da exaltação do trabalho de Kardec, porque ele é uma figura muito notória e é a partir dele que tudo nasce, mas não só o pontapé inicial, como muitas pessoas do movimento espírita às vezes acham. Kardec, ele ainda é um grande desconhecido, e no trabalho que ele realiza, não estou falando da pessoa, da personalidade de Kardec, do grande professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas do trabalho que ele realizou. O Herculano Pires tem um livro chamado Espiritismo, o Grande Desconhecido, porque o Herculano, com seu senso crítico, à sua época, nos anos 70, ali, ele escreveu essa obra, e ele percebe a dificuldade, muitas vezes, do próprio movimento espírita em compreender mais profundamente o trabalho de Kardec. E muitas vezes acabam se afastando desse trabalho, porque acreditam que é um trabalho difícil de compreensão, onde a gente percebe, a gente está em torno do trabalho de Kardec, falamos muito em Kardec, mas nem sempre mergulhamos na pesquisa, na leitura e reflexão do trabalho de Kardec. E um dos objetivos do trabalho aqui no Luz na Penumbra é justamente a divulgação das obras do codificador, onde aqui são estudados os trabalhos que Kardec desenvolveu para que a grande população ela compreenda que não é nada difícil. Uma linguagem da época que a gente adapta à nossa atualidade sem perder a sua estrutura primordial. Com a nossa dificuldade, às vezes, uma palavra ou outra, a gente vai buscar o dicionário para entendermos o sentido, o sinônimo daquilo ali, e vamos seguir em frente. Dessa maneira simples de ler o texto, de refletir, de comentar e dividir com um amigo ouvinte, com um querido irmão que esteja aí do outro lado, do seu radinho, usando hoje o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, que vem facilitar a vida de todos nós, e assim por diante. Então vamos assim, pouquinho em pouquinho, com a nossa empolgação, porque esses assuntos são muito bacanas, buscando conhecer, compreender o trabalho de Kardec e fazer com que esse conhecimento modifique o nosso olhar, modifique a nossa vida, para que a gente possa também empolgar outras pessoas através da nossa conduta principalmente. Mas hoje eu vou ficando por aqui e que Deus nos abençoe e que possamos estar novamente na próxima semana falando de Espiritismo aqui através do estudo desta obra tão importante para todos nós, como todas as outras que Kardec escreveu, mas no caso aqui o estudo
do livro Obras Póstumas, que é um trabalho que não foi ele que escreveu de próprio punho, no sentido de que ele não organizou, na verdade, né? Foi a esposa dele, o Sr. Le Marie, que organizaram essas matérias e publicaram 21 anos após a sua desencarnação. Como eu disse no programa passado, uma parte desse conteúdo desse livro aqui, ele não publicaria mesmo, porque tem muito a ver com a sua pessoa, coisa particular. Mas isso é lá no estudo, na segunda parte do livro. Mas na primeira parte são matérias que ele publicaria sim. Até lá, amigo ouvinte, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, dando sequência aos últimos programas do estudo do capítulo 17, nós hoje vamos estudar o item 9, os superiores e os inferiores. O capítulo 17 tem por título Sede Perfeitos. Então aqui, os superiores e os inferiores, esta mensagem foi enviada pelo François Nicolas Madeleine, que tinha o título de Cardeal Morlot, em Paris, 1863. É o mesmo que enviou a mensagem que nós estudamos no último programa, a respeito da virtude. Ele agora está mandando essa mensagem sobre um outro tema que também é um pouco delicado para nós, superiores e inferiores. Que nós aprendemos que, por sermos reencarnacionistas, entendemos que, eventualmente, numa encarnação nós estamos numa posição de superioridade a algumas pessoas, em outra encarnação nós estamos em posição de inferioridade a outras pessoas. E até mesmo dentro de uma mesma encarnação, nós somos superiores a alguns e somos inferiores a outros. Então nós temos que aprender a lidar com as duas situações. Situação na qual nós estamos em superioridade, e qualquer tipo de superioridade, é o que ele vai analisar aqui. Ou qualquer tipo de inferioridade, que numa mesma vida nós passamos por essas duas situações. Então eu acho que é muito importante para nós sabermos lidar com esse tipo de caso, né? Então vamos lá. O que não diz aqui o Cardeal Morlot? A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se acha investido. Como eu sempre falei aqui para vocês, a riqueza não é só a riqueza monetária, pecuniária, econômica, não é só essa que é a riqueza de bens físicos, não. A autoridade de que você está imbuído, ela é uma riqueza em relação àqueles que não detêm autoridade. É algo a mais que você tem. Ele dá prerrogativa de mando, de escolhas, inclusive sobre a vida de outras pessoas. Então, é uma responsabilidade grande e é um tipo de riqueza. Então, diz aqui, na realidade, como qualquer riqueza, é uma delegação que você recebe de Deus. Né? Na encarnação em curso, você usar essa riqueza para ajudar na administração da sociedade. E você vai ter que prestar conta dela a quem lhe deu, que é Deus, no fundo é Deus. Você vai ter que prestar conta. Há várias passagens no Evangelho de Jesus que ele faz referência a isso.
Então, nós temos que administrar bem os talentos, nós temos que ser um mordomo fiel, não um mordomo infiel, nós temos, há várias passagens no Evangelho, nas quais Jesus cita situações desse tipo. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Ou seja, eu não nasci numa situação de superioridade, de autoridade, só para desfrutar do mando, de mandar nos outros, para ter essa prerrogativa. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, com um direito, como uma propriedade. Esses potentados, esses poderosos, acham que se eles têm essa posição de autoridade, aquilo é uma propriedade sua. Não é bem assim. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois a retira quando lhe apraz. E já pensei, a pessoa que tem essa característica, está com autoridade, tem essa riqueza, a autoridade, o poder de mando, ela parar para pensar, ela sabe que aquilo pode acabar de um minuto para o outro, de uma hora para outra, pode ser tirado. Então ele tem que ter cuidado com esse tipo de coisa e zelar para que não lhe tirem. Fazendo bom uso, Deus não vai querer tirar de você a sua autoridade se você está fazendo bom uso dessa autoridade, está administrando bem aqueles que se encontram sob o seu comando. Então não teria sentido Deus tirar de você isso. Ele vai querer que você continue, que você está fazendo um bom trabalho. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ou seja, se fosse isso aí, um privilégio que fosse função da minha personalidade, tudo bem. Mas não é, que não depende da personalidade de ninguém. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem seu consentimento. Ora, se eu estou de posse de alguma coisa e sei que a qualquer momento isso pode ser tirado, como é que eu vou dizer que aquilo é propriedade minha? Não é propriedade minha, é posse. Eu estou posseiro daquilo. Eu tenho a posse daquilo, não tenho a propriedade. Propriedade é algo que para me tirar eu tenho que consentir. Bom, eu concedo para você isso, então eu vou lhe dar isso. Era meu, passei a dar para você. Agora, algo que tomam de mim numa boa, então eu não sou proprietário, não assinei nada outorgando aquilo para ninguém, doando aquilo para ninguém, então foi me tirado. Então não era propriedade minha, eu estava só de posse daquilo. Deus confere a autoridade a título de missão. Ele botou missão aqui, escrito inclusive naquelas letras inclinadas, né, em itálico, para chamar a atenção. Ou de prova, quando julga conveniente e a retira quando bem o entende. Então, se nós recebemos numa encarnação, a título de missão ou prova, a riqueza da autoridade, como qualquer outra riqueza, eu tenho que ficar esperto. Porque Deus que me deu essa prerrogativa pode me tirar quando achar conveniente, quando ele achar que entende isso. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê a seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz e dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Então vejam bem, se eu sou o chefe da manada, eu vou ser responsável para todo ente daquela manada que se desviar do caminho, porque eu ensinei errado. Eu tenho que conduzir, eu tenho que ser o líder daquilo. Então eu tenho que dar bons exemplos, bons ensinamentos, corrigir quando necessário, mas com caridade, com carinho, com amor, para mostrar àqueles que estão sob meu comando como a coisa tem que ser feita. Porque eu vou ser responsabilizado se eles errarem pelo erro deles, se eles foram mal conduzidos, se as diretrizes que eu determinar forem erradas. Bem como eu vou receber, como diz aqui, eu vou colher os frutos da solicitude de que eu usar para reconduzi-los ao bem. Se eles estiverem se desviando do bem para o mal, e eu conseguir
do meu modo, com as minhas diretrizes, reconduzi-lo ao caminho certo, eu vou colher os frutos disso. Então eu sou responsável, não só por mim, pelo meu comportamento, pelas minhas qualidades, pelos meus defeitos. Eu sou responsável, mas se eu estou com autoridade sobre outras pessoas, eu vou ser responsável por eles também. Se eles cometerem um erro da cabeça deles, que não teve nada a ver com aquilo que eu ensino, com o que eu trato, isso é problema deles. Mas se eles errarem porque viram em mim um mau exemplo, eu ensinei errado, eu fiz errado, eu vou ser responsabilizado também. Isso, inclusive, vale na justiça comum, não é só na justiça de Deus, não. Seguindo aqui, diz-nos ele: todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio está, pois, falindo em seu desempenho. Tudo tem um princípio, um meio, um modo para acontecer, para funcionar. As coisas são assim. Então, o homem que na terra tem uma missão, qualquer que seja, grande ou pequena, a missão lhe é dada para fazer o bem. Então, esse é o princípio da missão que eu recebi. É para o bem. Deus me dá uma missão para o mal. O princípio, a diretriz, o andamento da missão ou prova que eu recebi é para o bem, não só meu, como de outros que estão sob minha autoridade. Se eu falsear neste princípio, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, em vez de eu levar pelo caminho do bem, eu falsear, eu estarei falindo no meu desempenho. Então, eu tenho que atentar muito para o princípio, a base de tudo. Se a minha missão é ter autoridade sobre um grupo, sobre um funcionários, como na época dele aqui dizendo servos, né? Servos no sentido de empregados, que está dizendo aqui, não, no sentido de escravos, né? Ou se eu sou dirigente de um país, na época, soberanos, reis, que tinham um poder absoluto, eu tenho que ficar atento. Porque essa autoridade que me foi otorgada, ela veio com um princípio básico: agir com o bem. Se eu falir neste princípio básico, eu estou comprometendo toda a missão, então eu vou arcar com as consequências. Assim como Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial de espalhar a fecundidade à sua volta, igualmente perguntará aquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir para mim. Então era a missão que Deus dá a quem tem autoridade. Primeiro ele confiou, porque ele vai dar autoridade para ele, porque ele é forte. Então ele vai ter condição de conduzir. Então a missão é eu tenho que ser forte para conduzir os fracos, que são meus subordinados, na direção de Deus. Então vamos juntos, eu vou na frente conduzindo e meu subordinado vem atrás no caminho de Deus. Eu não posso prevaricar nessa situação. Qualquer prevaricação vai me ser imputada com uma falta. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo me ensina que, se eles hoje obedecem, talvez já tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado. Então, se eu tratei mal quando eu tinha autoridade, quando eu for subalterno, eu vou acabar sendo tratado também mal. Porque eu tô mal lá da cá. É a maneira que tem de eu aprender. Agora, se eu trato bem quando eu tenho autoridade, Deus vai me confiar mais autoridade no futuro. É a parábola dos talentos. Aquele que aplicou os talentos e ganhou o dobro, o Senhor fala: então, já que fosse fiel no pouco, lhe confiarei o muito. Vai dar mais para ele. Mas aquele que abusou da autoridade, não produziu o que tinha que produzir, vai ser tirado dele isso. Como aquele que enterrou o talento, vai ser tirado. Porque ele recebeu aquilo para administrar e não fez direito, tira. Ele passa a ser subalterno na próxima, para ele aprender com alguém que realmente saiba ser uma boa autoridade, para a próxima vez ele voltar a tentar fazer direito.
Seu superior tem deveres a cumprir, o inferior, agora eu vou falar do inferior também, ao seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se esse último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal, e as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos, dirá que, sem dúvida, os mereceu, porque ele mesmo, outrora, talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe, por sua vez, experimentar o que fizeram sofrer aos outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o eleva a proceder como gostaria que os seus subordinados procedessem para com ele, caso ele fosse o chefe. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e seus esforços. Numa palavra, é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá, pela certeza de que todo o desvio do caminho reto implica uma dívida que, se dotado, terá que pagar. Então, a posição do que está em inferioridade é tranquila, é obedecer, seguir as ordens. Se quem está na autoridade está abusando, fazendo coisas erradas, não adianta brigar, reclamar, até porque você é espírita que compreende que você está passando por aquilo por algum motivo. Está passando aquele tormento, não é de graça. Então tente se conformar. Se você não consegue mudar de posição para outra situação, tem que aceitar aquilo como uma prova, ou até uma expiação. Então é o que ele está dizendo aqui, para quem tem inferioridade, se for espírito, tem que ter esta compreensão. Agora, você não pode negligenciar no cumprimento daquilo que esta autoridade lhe pede. Você não pode morcegar, atrapalhar, fazer mal feito, aquilo, porque o chefe é isso, aquilo, eu não vou fazer direito. Deixa pra lá. Não, você tem que fazer tudo certinho, porque você compete a você fazer o certo. Você é pago pelo seu trabalho, pelo seu tempo, diz aqui. Então você tem que fazer o certo, mesmo que o patrão não seja bom, não seja... Tudo bem. Ele paga você para usar o seu tempo e o seu trabalho. Você tem que fazer direito, independentemente dele ser como for. Não importa. Você está cumprindo a sua parte. Porque um dia você vai ser chefe também, ou nessa mesma vida ou tem outra, e você vai saber como é que tem que se agir, para não fazer igual o seu patrão está fazendo. E diz aqui, numa palavra, essa pessoa que está nessa posição de inferioridade, se for humilde, ela vai ser induzida ou seduzida pelo sedimento do dever. Nós ajudamos nesse mesmo capítulo o dever. Ele vai ter que cumprir o dever dele. Meu dever é fazer essa coisa como está mandado. Gosto ou não gosto de quem está mandando. Eu tenho que cumprir o meu dever. E o que me dá esta fé. Por que eu tenho que cumprir o dever? Porque eu tenho fé que cumprindo o dever as coisas vão se acertar. Eu sei disso. Não depende de mim as coisas darem errado. Pode dar errado, mas por culpa de outros. Por minha culpa não é que eu estou fazendo certo. E pela certeza que todo desvio do caminho reto, ou seja, toda vez que se desvia do princípio básico, implica uma dívida que, cedo ou tarde, esse alguém vai ter que pagar. Então, seja quem está mandando, seja quem está recebendo ordem, existe o princípio básico, fazer o certo, fazer bem feito e cumprir as regras. Porque quem se desviar disso vai arcar com a responsabilidade, cedo ou tarde, vai ter que pagar essa dívida. Isso é o que nos trouxe aqui o François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, em Paris, 1863. Esses dois alertas dele, tanto do último programa sobre a virtude e esse aqui, sobre superiores e inferiores, é muito importante para que nós fiquemos atentos nas situações nas quais nós eventualmente estejamos envolvidos. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.